Então, hoje a gente, em clima de carnaval, vamos fazer uma reunião mais curtinha, continuar aí no estudo do Evangelho de Filipe e partir agora do trecho 40. Então, a passagem 49. Olha só que interessante. Na anterior, a gente tinha visto aquela questão que eu não vou repetir, né? Dos hebreus serem os andarilhos, mas aquele que ainda está buscando ou que ainda está preso à tradição antiga, né? E ele ainda não recebeu o Cristo, não recebeu o Senhor, não encontrou a sua pérola. Inclusive, quando a gente estava falando da pérola, né, fica aquela discussão se a pérola é a própria centelha crística, enquanto o Atman, ou se a pérola vai representar a alma, porque a alma também é aquela que precisa ser resgatada, né? Quando em Pistia Sophia o Cristo resgata, Pistia Sophia, ele resgata ela lá das profundezas também, como a pérola que está lá precisando ser retirada das garras do dragão. Então a gente pode fazer as dois paralelos, né? Do Cristo ou da alma. O importante, eu acredito, não sei se vocês concordam, mas o importante é a gente não só entender é isso ou aquilo, né, para botar na tabela. O pessoal gosta de tabela, eu gosto também. Mas a gente entender que existe algo de precioso que está escondido nos nossos recônditos mais internos, algo espiritual, algo que vem da natureza divina, algo que é participante da unidade divina e que a gente precisa fazer um esforço em uma jornada de vencer nosso esquecimento e vencer o dragão e vencer as profundezas das águas. A água na tradição esotérica ela sempre vai ter relação com emoções, então as emoções aflitivas vão ser águas turbulentas, né, nos símbolos até dos sonhos e tal. Mas a água também é aquilo que é a base do abismo e do caos, né? Lembram que o Yaldabaoth, quando ele é criado pela Sofia, ela olha o reflexo lá no fundo do abismo, lá nas regiões do caos, e ele é chamado de Yaldabaoth, que é um nome muitas vezes associado com o filho do caos. E aí, sobre a origem do mundo, quando a Sofia joga ele para baixo no abismo, ele vira o regente das águas, né? Então a gente tem até a gente fez aquele breve estudo da alquimia, assim, vendo a água e a terra embaixo e o ar e o fogo acima, né? E essa reintegração dos elementos a partir da quinta essência também, que vai trazer aí uma transformação espiritual na nossa vida. Então a água, o mergulho na água tem relação também com esse mergulhar da alma. Viajei agora na pérola porque eu queria fazer esse adendo, mas a gente partindo para 49, a gente vai voltar naquela questão dos cristãos, dos hebreus, né, voltando a ver esse texto aí como um texto do século II, refletindo um período histórico de um debate que estava acontecendo. Então, eu pus aqui uma imagem de uma região em Roma, isso aqui é um bairro em Roma de ruínas, né, é o Palatino, acho que é Palatino o nome. O Morro do Palatino, onde foi encontrada a primeira descrição de Jesus feita numa pichação. Vocês já viram isso? Por que eu trouxe isso? Vamos ver a passagem 49. Se disseres sou um judeu, ninguém se inquietará. Se disseres sou um romano, ninguém se perturbará. Se disseres sou grego, bárbaro, escravo ou livre, ninguém se incomodará. Se disseres sou cristão, todos temerão. Que eu possa receber dessa forma esse galardão que as pessoas do mundo não são capazes de ouvir. É curioso como essa passagem ela parece muito aquelas passagens até do cristianismo mais ortodoxo, mais tradicional, né? A gente vê aí a autodefinição desses cristãos valentinianos, gnósticos, se colocando aí como cristãos nesse trecho do texto. É difícil a gente saber se isso é um acréscimo do século III, IV, ou se é do manuscrito original, né? Isso sempre fica dúvida, não tem como resolver. Mas reflete aquela questão de que a gente viu lá no capítulo da Elaine Pagels, da perseguição contra os cristãos, né? O cristianismo, a gente sempre pensa, né, em Concílio de Nicéia, quando pensa na oficialização do cristianismo, né, com Constantino, que tem aquele sonho sobre a sua cruz, vai vencer, que na verdade foi tudo uma manobra política, não é que ele estava interessado na tradição cristã, mas aquilo só foi o início do apoio político, do poderio de Roma à religião cristã, porque na verdade isso foi em 325, né, o Concílio de Nicéia, e só no final
do século IV, então 370, 80, não lembro bem a data, mas é aí uns 50 anos depois, que o Justiniano, que é o próximo imperador, vai oficializar o cristianismo como religião. Então, aí 400 e tanto, não, 300 e tanto, né? Então, nessa época do Evangelho de Filipe, o cristianismo ainda era visto como um grupo execrado, né? Era uma comunidade, um grupo de pessoas. Tem até aquela questão de que os cristãos se reuniam em catacumbas, em lugares escondidos para não serem descobertos, né? Teve aí os mártires cristãos, que os gnósticos, só alguns foram mortos, pelo que tudo indica, porque eles também não saíam se entregando nem se proclamando, porque eles achavam que não era isso que faz um bom cristão, que na verdade tem que preservar o ensinamento, preservar a vida e colocar em prática o ensinamento de Jesus. Inclusive, essa vai ser uma das grandes distinções entre o cristão ortodoxo e o cristão gnóstico, né? Enquanto um acredita na libertação pela aceitação da divindade de Jesus e de seu sacrifício expiatório, etc., o gnóstico vai acreditar na prática do ensinamento, que cada um tem que trilhar esse caminho e usar Jesus como um exemplo vivo a ser seguido, ou um grande instrutor que nos coloca em contato aí com como diziam os Rosa Cruzes, uma augusta fraternidade, né? Que é os filhos da luz. Mas aí a gente tem a questão da perseguição. Então, sim, na época do Evangelho de Filipe, os cristãos eram perseguidos. Vai bater mais ou menos aí com um pouco depois aí com a perseguição aos mártires, né? Lembram que quando o Irineu escreve, ele escreve em 180, e o Irineu em Lyon foi um dos que falaram do martírio, da perseguição. Então, desde 150, cento e tantos, a gente já tem aí relatos de mártires cristãos, né? Então, o texto está, né, colocando, olha só, você pode ser judeu porque você está conforme o status quo aí do seu tempo, né? Você está conforme as regras sociais, você é um judeu, você segue aí a sua religião, como qualquer judeu, aí você se dá um outro rótulo, não, eu sou judeu, eu sou pagão romano, e aí tem os sacrifícios em honra à vida dos imperadores e os deuses, né? As festas que são já distorções da tradição helênica de mistérios, mas ninguém vai te incomodar. Então você pode ser grego, bárbaro, judeu, romano, escravo ou livre, né? Mas os cristãos, eles são vistos nessa época como algo a ser combatido ou pares da sociedade, né? São os esquisitos ainda. O que mostra que Jesus foi perseguido enquanto estava vivo, né? E continuaram a ser perseguidos os seus discípulos, tanto que o que tudo indica é que eles tenham fugido, né? Tomé vai lá para o norte, depois vai ter origem na escola do Bardesanes, a partir do que Tomé deixou lá, Tomé, Mateus e outros, né? Outros seguem para Alexandria, aí reforça os grupos gnósticos no Egito, né? Os setianos, os ofitas no Egito, e até o fato da biblioteca de Nag Hammadi, todos esses textos terem sido preservados no Egito, né? Mostra essa forte presença de comunidades gnósticas no Egito. Então, ao que tudo indica, aí, vários discípulos fugiram para o Egito, alguns do Egito vão para o sul da França, a gente entra na história de Caminho de Santiago, Maria Madalena, etc. Mas é um grupo em fuga, é um grupo reduzido, não é uma grande religião, não é uma grande instituição, são pessoas de um grupo de escola de mistério, de um grupo esotérico, de um grupo ligado aí a uma tradição espiritual profunda, que não está conforme as regras sociais de seu tempo, de qualquer religião que seja. Então, eles têm esse sentimento de serem diferentes, né, de serem excluídos de certa forma, mas, ao mesmo tempo, eles se sentem aí portadores de uma boa nova, de um novo ciclo, do novo giro da roda do Dharma, né, diria aí os budistas, que eles gostariam que mais pessoas tivessem acesso, que mais pessoas pudessem ouvir. Então, eles seguem aí procurando preservar e defender essa tradição. Eu vou agora ir para uma descoberta arqueológica, se alguém quiser comentar essa questão, senão eu continuo aqui. Essa aí é o Morro Palatino, né? E nessa região foi encontrado umas ruínas onde teria, pelo menos, a primeira descoberta de uma descrição de um cristão. E é curioso porque ela é atribuída ao século II, ou seja, cento e poucos, que ainda é bem essa época das perseguições contra os cristãos.
que aí nessas regiões de Roma, inclusive, se encontraram, né, as catacumbas com pinturas cristãs e coisas atribuídas a Jesus, de discípulos, os símbolos da cruz. E a gente não sabe se são comunidades mais ortodoxas, mais gnósticas, né? Fica aí a questão. Mas a gente sabe que o cristianismo ele passou a ser muito praticado, tanto não só o gnóstico, né, o cristianismo no geral, ele era praticado por escravos e por todo tipo de gente, né? Então, ao que tudo indica, aí tinha uma região, uma construção aí que era local de habitação de escravos. Era essa a descrição arqueológica que eu encontrei. Nesse local de habitação de escravos, tinham escravos de todos os tipos e aparentemente tinha um cristão que se chamava Alaxemenos, ou Alaxamanus, né? E aí ele foi zombado por um de seus colegas de moradia, co-escravos, né, que horror, e ele foi zombado por ele e fizeram um grafite, né? Então alguém pegou um giz, fez uma pichação no muro romano, esse muro foi enterrado, e foi descoberto só mais tarde. Então essa é considerada a primeira descrição e retrata um jumento crucificado. E aí dizem os arqueólogos, historiadores, de que seria uma referência a Jesus ter chegado em Jerusalém no lombo de um jegue, de um jumento, e ter morrido na cruz e tal. E aí está escrito em grego, né? Alexamenos, louva o seu Deus. É o que está escrito em grego aqui. Então, alguém escreveu zombando um escravo cristão, dizendo que ele está louvando um jegue crucificado. Para um romano, é muito estranho, né, que alguém tenha como símbolo de sua religião alguém que foi crucificado, porque é considerado a pena mais inglória, né? A pena mais feia, a pena mais terrível, que é para os piores tipos de pessoa. Então é como se o Deus desse escravo fosse aí alguém que no nosso tempo teria sofrido a pena de morte, se estivesse nos Estados Unidos ou algo assim. Então, olha só, o seu Deus aí é um criminoso e tal. Então é uma zombaria, não é nada de bom assim para Jesus, mas mostra, justamente ilustra essa passagem aí 49, de que ele está dizendo, olha, é muito difícil se dizer cristão nesse nosso tempo. Você pode ser romano, judeu, pagão, o que você quiser, mas ser cristão você vai sofrer. E parece que os grupos gnósticos também estavam se incluindo aí nesse sentimento. Não sei se vocês lembram, mas a gente também viu que no Egito, o Deus dos judeus ele é retratado também como um jumento ou um jegue. Então, fica o Jeová, assim, né? Fica retratado aí com essa visão aí de um animal, né? Então, pode também ter vindo daí esse tipo de retrato. Aqui, claro que a gente não sabe se é um cristão ortodoxo ou outros, né? Porque não existia a igreja, não existia o cristianismo. A gente vê que é uma minoria bem reduzida, e eles estão aí tentando sobreviver. E Qual a também datação desse grafite? 180 é o primeiro retrato que se encontrou, o mais antigo, né, de Jesus, que não é para ser Jesus, né? Mas o reforça, de certa forma, que Jesus teve uma morte difícil, né? Talvez não como a gente ouviu, como Pôncio Pilatos e cruz e coroa de espinho e tudo mais, porque isso foi uma redação posterior da igreja para criar uma literatura, mas reforça de que sim, ele foi perseguido, ele foi preso e ele foi morto. Eu não conhecia, isso para mim é novidade. No entanto, fico pensando que, como você disse, isso não se sabe quem foi, se existiu de fato, como era, mas ele pode estar ilustrando uma circunstância social em que havia uma discórdia entre grupos, e isso a gente sabe que existe. Mas eu reforçaria o que você acabou de dizer. Se isso poderia ser atribuído a uma discórdia em relação aos ortodoxos, que estavam buscando se estruturar de alguma forma, né? Quer dizer, uma igreja em construção, ou se teria relação com os grupos reservados, apócrifos, né? Que eram menos públicos,
dos cristãos gnósticos, né? Porque não sei se usariam esse tipo de... Não pelo jumento, pelo burro, porque, de repente, essa figura hoje para nós é deplorável, né, na nossa sociedade, mas naquele tempo podia ser ótimo, ok? Mas é interessante trazer, entendendo que não tem uma fundamentação mais clara sobre a que, de fato, se refere. E é bom isso que tu traz, Jane, porque a gente também aproveita para reforçar que os gnósticos, eles não usam a crucificação de Jesus como seu símbolo, né? Que foi o que ficou muito forte na igreja, foi isso, né? Jesus na cruz, com as chagas, com o sangue, com a lança, a coroa de espinhos, o sofrimento. E para os gnósticos, a gente não tem o uso desse tipo de imagética. Esse símbolo, essa imagem, para os gnósticos, a cruz é o Logos crucificado na matéria, como a gente vê lá na cruz de luz do Atos de João. E os gnósticos vão usar outros símbolos. Inclusive, em alguns livros, tem símbolos extremamente complexos, desses parecidos que a gente vê na Cabala, geometria sagrada, né? Esses símbolos assim que são desenhos geométricos. Né? Lá no Piscis Sophia, Jesus cita várias vezes os livros de Ieo. E os livros de Ieo são manuscritos que também foram encontrados no Egito, muito difíceis, né? E eles têm diagramas e símbolos e coisas assim bem esotéricas. Então, os gnósticos eles vão usar muito o símbolo da alma, da pérola, da cruz de luz, nunca de um ser humano crucificado. Talvez eles não quisessem nem lembrar disso, né? Talvez isso fosse o ápice do que deu errado, não o que eles estão buscando, né? Então, só para a gente deixar claro aí que tem vários grupos cristãos gnósticos cristãos e gnósticos e cristãos gnósticos nessa época, e os valentinianos, ao qual o Evangelho de Filipe está ligado, não seriam desses que usam o símbolo da cruz como o de um ser humano crucificado simbolizando um Deus. Até porque para os gnósticos Jesus não é um Deus, mas um homem divino, né? Que são coisas diferentes. Sinceramente, isso que você está destacando, eu acho que é uma das características importantes que distinguem os dois grupos, né? Para mim, do que eu conheço, a gente entende muito bem que quando você quer fixar bem um conteúdo, você deve associá-lo a uma vivência, a uma experiência. E se tiver algo de emocional nisso, ela fica ainda mais forte. Então, vejam como é comum aqueles que querem fixar uma ideia. Recentemente, no nosso país, a gente viu isso acontecer bastante, vivenciar essa ideia com algo de muito emotivo, seja positivo ou negativo, porque a emoção ela dá um caráter mais intenso para aquela história, para aquele relato, né? Então, associar a uma intensidade de sofrimento como isso que a gente conhece via, como é que era o nome dele? Mel Gibson. Mel Gibson. Eu estava trocando a letra. Mel Gibson, algo desse estilo, fixa uma ideia que, assim, é uma coisa muito sofrida. E eu não estou dizendo que Jesus não sofreu. Sim, ele sofreu, ele foi morto, ele foi assassinado. Mas, como disse a Alaia, o que os gnósticos querem ressaltar não é a morte dele, mas é a vida dele. E é interessantíssimo de ver, e vocês ainda terão a oportunidade de ver, porque a gente está preparando esse material, como em Piscis Sophia e em outros poucos textos, há referências de Jesus comentando o livro de Eo, e neste existem esses diagramas, esses símbolos vinculados à tradição dos setianos e que a gente vai ver reconectados na alquimia posterior. Não os mesmos, mas começando a estudar, a gente vai vendo esses links, né? Essa conexão. Então, são outros símbolos. Não é comum nos gnósticos você ter esses símbolos da vivência emocional, né? São símbolos mais vinculados aos mitos, né? Aos diagramas, não a questões emocionais. Inclusive uma tática de angariar seguidores, você apelar para o emocional, né? Porque aí você desliga a parte racional do cérebro, você envolve as pessoas emocionalmente e aí elas se atiram. E a gente lembra aí que os arcontes trabalham muito com as emoções, né? E as emoções descontroladas. Então, quando a igreja reforça a imagem
né, do Jesus sofrido, Jesus crucificado, e que isso é o fato mais importante, né, o fato de ele ter lá morrido para nos salvar, né, que a gente tem que aceitar que ele ressurgiu no terceiro dia, etc. Quando começa a perseguição aos cristãos, os martírios, a igreja usa isso de propaganda política para ter mais seguidores. Então, assim, é como se fosse um culto à morte. Eles estão cultuando a morte de Jesus para provar ele como um Deus, o que, até se a gente apelar para a lógica, fica meio esquisito, né? Tanto que as pessoas ficam debatendo sobre aquela passagem que me parece, eu não tenho como provar, mas me parece uma inserção posterior do meu pai, como me glorificaste, ou meu pai, por que abandonaste? Aí tem teses e teses em cima dessa frase. Né? Sei lá o que Jesus disse, né? Provavelmente ele não gostou de ser machucado e morto da forma como ele foi. E qual pai é esse que ele está se referindo? É o Deus desconhecido dos gnósticos ou é algum mestre espiritual maior do que ele? Será que tem isso? Né? Fica aí a perguntinha. E aí a igreja vai usar isso como forma de ter mais seguidores. Então, assim, olha, Jesus morreu pela gente, então vamos lá morrer também. Ó, você está com medo de morrer, mas ele passou por tudo aquilo, então se você morrer, você vai ter o seu lugar no céu garantido, se você sofrer igual ele. E acaba que quem escrevia essas coisas estava levando a população emocionalmente cega a se entregar aos leões, porque isso ia garantir o céu para elas, né? Vejam que absurdo. Você está indiretamente, né, por karma negativo da palavra, vou usar o termo oriental, incitando as pessoas a morrerem. Você está cometendo assassinato por palavra. Assim como muitas vezes, ao divulgar uma coisa que prejudica as pessoas, você está colaborando para que elas sofram e morram, né? Então a igreja faz isso conscientemente como uma propaganda e reforça essa visão do Jesus sofrido. Então vamos lá sofrer porque isso é o mais importante. Como os gnósticos tinham um entendimento diferente, provavelmente esse grafite não era para um gnóstico, porque a gente não vê os gnósticos, né, falando nesses termos e nem reforçando isso como o mais importante, né? Pelo contrário, é a vida, é perceber a vida, a intuição, a centelha divina, né, a presença do reino de Deus em todas as coisas, etc. E uma outra coisa que eu me lembro é que logo depois, ó, esse grafite é do século II, no século III, que é a época que o Bardesanes ainda está atuando, a época que os valentinianos ainda estão atuando, que o Plotino está ensinando, e logo depois Porfírio, etc. Aí eu fui para os neoplatônicos, né? Sempre vou. Mas é que eu me lembrei que no século III, o Porfírio, neoplatônico, que organiza e edita as Enedas de Plotino, ele escreve um livro chamado Contra os Cristãos. Então, assim, o Irineu, o Hipólito, eles escrevem contra os hereges, contra as heresias. O Porfírio escreve contra os cristãos. E é muito interessante, Leo. Eu tenho vontade de trazer para vocês um dia, mais uma coisa que eu prometo para um dia. O texto do Porfírio, porque se você lê o texto do Porfírio contra os cristãos, ele está falando dos cristãos ortodoxos, então ele está falando contra a turma do Irineu, contra a turma da patrística, dos primeiros padres da igreja, né? Então ele zomba dos cristãos, ele zomba justamente como esse grafite. Ah, vocês ficam aí adorando um assassinato, vocês ficam aí adorando um corpo que sofreu, não é isso que é espiritualidade. Ele dá uma puxada de orelha aí nesses cristãos. E a gente vai lendo o Porfírio, se a gente lê com olhos gnósticos, se um gnóstico estivesse lendo, ele ia estar concordando com o Porfírio, é isso que eu quero dizer, porque eu fui lendo e falando, olha, os gnósticos também não acham isso, os gnósticos também não acham isso, então o Porfírio está mais de acordo com os gnósticos do que os cristãos tradicionais, né? Então, lembrei disso, achei que complementa aí essa ideia do jumento crucificado, porque faz parte da zombaria daquela época. Jane, vamos para a próxima. Certo. É interessante como o jogo de palavras e o contexto em que a palavra é utilizada deve ser muito bem compreendido, né? E a gente não lembrando como é que estava lá, né, Alaia? Não sei se você lembra, mas eu não lembro, né? A gente não sabe exatamente como as coisas aconteceram. Mas eu me recordo exatamente falando dessa situação, que certa vez eu estava fazendo, isso fazem uns 10 anos, uma palestra sobre a crucificação de Jesus, se ela existiu ou não, e essas questões do ponto de vista gnóstico, e tinha um padre
na plateia. E quando eu disse que não, é claro que Jesus não se deixou morrer por nós, porque isso não faz nenhum sentido. Um grande mestre, um grande instrutor, quer viver muito para continuar ensinando e não se deixar morrer. Nossa, o padre ficou meio assim indignado. Como assim? Né? Ele pediu a palavra. Você não acredita que ele morreu, né, para nos salvar? Eu digo, não, um grande instrutor viveria para nos salvar e não se deixaria morrer para nos salvar. Não faz sentido, ele foi assassinado, sim, mas não como é? Por autodeterminação se deixou levar. Não acredito nisso, mas ele ficou muito assim, né? Então, é bem essa discussão, como a gente tem que pensar mais profundamente, às vezes, nessa questão. Mas é uma posição minha. É uma questão muito sensível para muita gente, né? Porque trabalha aí com a crença da divindade de Jesus, se foi um homem, se foi um Deus, se foi um Deus encarnado, se é o único Deus, e se foi um mestre, né? E as opiniões divergem, né? Eu e a Jane, a gente concorda na nossa opinião gnóstica, né? Mas é difícil, né? 2000 anos de história construída em torno de um mito, né? Que confunde aí a vida de um homem vivo com um princípio divino. Cristo é a centelha divina, né? E Jesus como essa pessoa muito especial que expressou no mundo a centelha divina e representou essa centelha, mostrando um caminho, né? Mas é uma questão muito sensível. E ainda bem, pelo menos eu penso assim, que não foi Cristo que morreu, né? Porque senão a Senão a gente gente estava estaria acabado. ferrado. Tira a luz do mundo, sobra só as trevas. Bom, fica aí a fotinho aí das ruínas de Roma. E aí vamos para a próxima. Mais um tema. Esse Evangelho de Filipe, viu, gente? É muito polêmico. Socorro.